27, 38 a 44, diz assim: Dois criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus. Então que Deus o salve agora se quiser. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Versículo 44. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Primeira coisa que eu aprendo, irmãos, que na verdade esses ladrões, eles representam aquelas pessoas que não tiveram um encontro com Cristo ainda. Pessoas que ainda não creem, pessoas que ainda não entendem o que ele fez. E esses ladrões, no início de tudo, do momento que estavam ali sendo crucificados, a primeira coisa que eles viram era isso: estavam zombando de Jesus. Já que está todo mundo fazendo, eu vou zombar dele. E todos nós, no momento em que ainda não conhecemos a Cristo, fazemos a mesma coisa. Cada vez que eu peco, eu estou dizendo: ei, Cristo na cruz, aquilo lá, Cristo não é ninguém, o que você fez na cruz não é nada. Todas as vezes que eu negocio a minha vida da forma que eu poderia agradar a Ele, fazendo o que desagrada, eu estou fazendo igual eles. Eu estou anulando o que Cristo fez na cruz. E era o que eles estavam fazendo aqui. Ei, tu não é Deus, tu não é Jesus, tu não é Filho de Deus, então faz, acontece, coisa e tal. Então todos nós, até temos um encontro com Deus verdadeiramente, passamos por este momento. O momento em que nós negamos o sacrifício de Cristo na cruz, seja por palavras, seja por realmente é isso que nós acreditamos, ou seja por nossas ações. E todas as vezes que hoje, mesmo assim, mesmo conhecendo a tudo, decidimos fazer algo que o desagrada, nós estamos fazendo a mesma coisa que estes homens. Estamos anulando o que Cristo fez na cruz. Porém, alguma coisa aconteceu aqui. E essa mensagem, eu quero que você comece a entender qual desses ladrões você é. No início de nossa caminhada, todos nós somos os dois. Os dois insultavam a Cristo Jesus. E assim éramos nós, sem Cristo. Seja em palavras, seja porque a gente falava mal mesmo, falava mal da igreja, falava mal de crente, falava mal de Jesus, a gente era assim, era ruim. Ou seja porque a gente não falava mal nem nada, mas vivia a nossa vida, a nossa maneira. Então, de uma forma ou de outra, todos nós éramos assim. Porém, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, vai nos mostrar que alguma coisa aconteceu ali. Vamos lá? Quem é bom de Bíblia aí? Lucas 23. Bora lá, quero ver essas Bíblias aí folhando. Não perca o costume de trazer a Bíblia, irmão. Aleluia. Lucas então, Evangelho de Lucas capítulo 23, alguma coisa acontece ali no versículo 32. Quem chegou diz amém. Aleluia, vamos lá então. Diz assim, versículo 32: 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Todos nós somos como estes homens. Nascemos como criminosos à luz de Deus, porque somos pecadores. Todos entendem isso? Sim ou não? Sem Cristo, somos assim, homens que são condenados já a morrer e ir para o inferno. Assim somos nós. Porém, no versículo 39, olha o que diz: um dos criminosos, de pendurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso.
Aleluia. Espera aí, alguma coisa aconteceu aqui. Ambos os ladrões começam zombando e insultando a Cristo, mas no meio das 6 horas em que estavam ali, um deles mudou suas palavras. E o que eu aprendo aqui? O que será que fez mudar? O que fez mudar a este homem é o mesmo que nos faz mudar hoje. Quando aquele ladrão parou de seguir os exemplos dos outros que estavam ali, quando ele deixou de descontar o seu desgosto por estar ali em Jesus e passou a observar a Jesus, algo mexeu com ele. Aqui eu aprendo. Aquele ladrão começou insultando, zombando de Cristo, mas quando ele começou a enxergar o que estava acontecendo ali, as atitudes de Cristo em meio ao que ele estava passando e padecendo, alguma coisa acendeu nele. Quando ele começou a ver as atitudes de Cristo em resposta ao que os seus malfeitores estavam fazendo, ele começou a perceber que, peraí, esse cara está diferente, esse cara tem alguma coisa que nós não temos. Ele começou a entender então, no momento em que ele parou de ouvir as vozes dos demais, e é o que acontece quando nós caminhamos para entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Nós paramos de ouvir as pessoas que falam, não, Jesus não é verdade, a palavra de Deus é só um livro, ali quem escreveu é o homem, isso não é de Deus. Quando a gente para de ouvir as pessoas dizendo, não, para quem na igreja, Deus está em todo lugar, você não precisa entregar a tua vida a Jesus, só precisa ser bom, não precisa não mata, não rouba, já está bom, já está legal. Quando a gente para de ouvir isso e começa a perceber quem Cristo é, a gente começa a entender, cara, eu estou no lugar certo, mas Ele não deveria estar lá. Ele não deveria estar sendo condenado. Então foi o que aconteceu com este homem, o mesmo que deve acontecer com cada um de nós em algum momento de nossas vidas. Este homem, este ladrão, ele não viu Jesus curar, ele não viu Jesus libertar pessoas de demônios, ele não viu Jesus transformar vidas, mas o que ele viu, irmãos? Ele viu o amor dele, viu os seus olhos cheios de lágrimas, de compaixão, ao dizer a respeito daqueles que crucificavam e insultavam, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele viu sua dor, o seu sofrimento, mas acima de tudo, o que tocou o seu coração foi perceber que Jesus não merecia estar ali, mas mesmo assim ele estava. Foi isso que acendeu o alerta naquele homem. Enquanto eles estavam ali indignados, poxa, eu estou aqui, estou preso, estou sendo maltratado, humilhado, estou aqui sendo crucificado, as pessoas estão zombando de mim e tudo mais, mas eles olham, aquele homem olhou para o lado, Jesus estava passando pela mesma coisa, mas ao invés disso ele estava dizendo, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estavam olhando para aquele homem, Jesus Cristo ali padecendo com olhos de amor por aqueles que estavam ali crucificando ele na cruz. Você consegue entender isso? Muitas vezes nós estamos olhando para os sofrimentos e as dores da vida e não deixamos nos entregar a Cristo mais, porque não olhamos para aquilo que Ele passou. Simplesmente porque ama você. Só por isso. Se é que eu posso dizer assim. Então sim, aquele ladrão não mudou de opinião porque ele viu Jesus curando alguém, não mudou de opinião porque ele viu os milagres, viu a obra de Jesus, ele não mudou de opinião porque viu Jesus expulsando demônios, mas algo aconteceu naquele lugar, ele viu Jesus amando aquelas pessoas. E quando eu e você, irmãos, temos um encontro com o amor de Cristo, nós deixamos de ser aquele ladrão que zomba, que vive a vida de qualquer maneira, que vive a vida para o pecado, sem, se importar, e passa a ser aquele que se importa, aquele que deseja estar com Ele. Ele entendeu, aquele homem entendeu que só quem poderia fazer isso que estava sendo feito ali era o Messias, o Cristo, o Salvador, que por meio da cruz tira o pecado do mundo. Então, irmãos, quando eu e você entendemos isso, vira uma chave na nossa vida, aonde os prazeres deste mundo não nos atraem mais, porque a gente entende, cara, era para eu estar naquela cruz morrendo e padecendo, mas alguém passou por mim todo o sofrimento que era meu, por amor. Aí eu, um pobre coitado, todo errado. Então que resposta nós estamos dando? Nós vamos até o fim da vida como aquele ladrão que zombou de Cristo até o seu último minuto? Ou vamos ser como aquele ladrão que entendeu, eu deveria estar aqui, isso era para mim mesmo, mas Cristo está aqui do meu lado, morrendo no meu lugar, para me garantir uma vida eterna. Cristo foi na cruz, irmãos, o que Ele nunca foi fora dela.
Olha que interessante. Como assim, pastor? Na cruz, o justo se fez injusto. Na cruz, o santo se fez pecador. Na cruz, o abençoado se fez maldito. Na cruz, o puro se fez impuro. E tudo somente por amor, para que por meio desse amor pudéssemos encontrar e receber o perdão de Deus. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Ele era justo, mas na cruz se fez injusto. Ele era abençoado por Deus, mas ali se fez maldito. Ele era santo, mas se fez pecador. Cristo era totalmente puro, mas naquele lugar se fez impuro, só para que nos desse um acesso à eternidade com Ele. E que resposta estamos dando a isso? Que tipo de ladrão nós somos? O perdão de Deus sempre está à disposição para quem se arrepende. Joel capítulo 2, eu vou lá ligeirinho, que até irmãos acharem pode ser mais difícil. Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Ou seja, Deus está sempre disponível a nos perdoar e nos lavar com seu sangue. Sabe, muitos de nós não conseguimos nos aproximar de Cristo, entregar a vida para Ele, porque olhamos, cara, eu sou muito feio, muito sujo, muito pecador, olha o meu passado, olha a minha vida. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: pare de se condenar, porque eu não te condeno. Se você entregar a sua vida a Jesus, nenhuma condenação haverá para você. Então pare de botar uma culpa enorme sobre você, se eu estou tirando ela. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz ontem, pastor. Pastor, você não sabe o que eu fiz hoje durante o dia. Pastor, você não sabe. Não, eu não sei, eu não preciso saber. Cristo sabe, e Ele te trouxe, ainda assim te trouxe aqui para dizer: basta você clamar e eu te perdoo, meu filho. Basta você clamar e eu mudo a sua história, porque aquele que me buscar de todo o coração, esse me encontra. Pastor, mas já é a 15ª vez que eu caio nessa imundícia. São 15 vezes que Deus te perdoa. Mas enquanto você for aquele ladrão que não entende quem Cristo é naquela cruz, você vai continuar caindo. Não importa o que façamos ou no que nos envolvemos de errado, irmãos, Deus sempre está disposto a nos perdoar, mediante arrependimento devido ao seu grande e infinito amor. Arrependimento. E é aí que está o ponto. O que é arrependimento? É você realmente compreender que você está errado e precisa mudar. É diferente de você chegar: Deus, me desculpa, tá? Eu errei. Não, Senhor, me perdoa, porque eu me arrependo dessa imundícia que eu fiz, que eu me envolvi. Eu quero mudar a minha vida. Me lava com o seu sangue. É isso que nós precisamos todos os dias. O perdão de Deus, grave isso no seu coração. O perdão de Deus não é para quem merece, é para quem se arrepende. Ah, mas eu não sou tão bom, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não mereço. Bem-vindo ao clube. Você não merece, mas você precisa. Então se arrependa. Não espere merecer, porque nunca vamos merecer. Arrependa-se hoje aqui, irmãos. Se você ao longo dessa semana negociou o seu tempo com Deus, se você ao longo dos dias tem negociado, sabe, irmãos, tem pessoas que estão se desviando de Deus por causa dessa Copa. Porque para quem gosta, realmente é um prato cheio, né, irmãos? Termina um jogo, começa outro, termina outro, começa outro. É de 4 em 4 anos, aí o cara pensa: poxa, é de 4 em 4 anos, eu vou aproveitar agora, porque depois só não guarda nada, né? Deus está vendo. E assim vai, e o diabo consegue ali uma vaguinha só para ele trabalhar e começa a agir.
não estou aqui entrando naquela máxima de que a Copa é do mundo inteiro. Não, calma, equilíbrio. Mas eu estou dando um exemplo. E se isso aconteceu comigo, com você, basta se arrepender, clamar ao Senhor, sabe? Ele está aqui hoje disposto a te perdoar. Agora eu pergunto para você, irmão, irmã, qual ladrão você é? Vamos analisá-los? Ambos estavam debaixo de uma mesma e justa condenação. Eram ladrões e estavam ali condenados por causa dos seus delitos. Eles estavam justamente condenados. Todos nós, irmãos, estamos condenados. Nascemos assim, dessa forma, como pecadores condenados ao mesmo lugar. Amém? Todos. Porém, um permaneceu orgulhoso até o fim. E quem é o cara orgulhoso? Aquele que acha, não, eu dou um jeito, eu faço do meu jeito. Não, não é bem assim, eu gosto de ver a minha vida do meu jeito, eu gosto da minha cervejinha, eu gosto de ouvir aquelas músicas, eu gosto de sair na festa de vez em quando, eu gosto de ver a minha vida, é o meu, é meu, é eu, esse é o cara orgulhoso. Ele não abre porta para que Cristo entre na vida dele e transforme a vida dele, tirando aquilo que não é legal. É um cara orgulhoso. É o ladrão que mesmo diante da morte, mesmo diante de uma condenação, que levaria ele a uma eternidade no inferno, mesmo assim, ele permaneceu até o último minuto zombando a Cristo. Ele estava diante do Salvador, do Messias, e hoje você está aqui diante de Cristo Jesus, o teu Salvador. Que atitude você vai tomar diante disso? Sabe? Vai permanecer orgulhoso? Não, porque eu gosto, é legal, é minha vida e coisa e tal, tudo mais. Cara, é a eternidade que nós está em jogo. Nós não sabemos o dia de amanhã. O outro se humilhou e reconheceu que ele merecia aquela cruz. O ladrão que zombou, que brigou, ele, não, me tira daqui, eu não quero ficar aqui, isso aqui não sei o que lá e tudo mais. Mas aquele ali não, esse é o lugar que eu deveria estar, eu mereci isso. Tanto que ele falou, cara, não fica esperto, nós merecíamos isso. Ele reconhece. E quem de nós aqui hoje reconhece que nós merecíamos realmente a condenação? Porque somos ruins. Na primeira oportunidade de uma mentira, às vezes mentimos. Na primeira oportunidade de pensarmos mal de alguém, pensamos. Na primeira oportunidade de fazer uma fofoquinha, nós fazemos. Somos maus. Merecíamos. Alguém entende isso? Mas ele entendeu que merecia. Um ladrão só olhou para sua condenação e sofrimento. O outro parou de olhar para o sofrimento do momento e passou a olhar para a eternidade. Um ladrão reclamou, murmurou: poxa, se tu é Cristo, desce aí e me tira daqui, me tira desse sofrimento, salva aí todo mundo, é Cristo. Quantos de nós não queremos sofrer, irmãos? Sabe, padecemos necessidade, aperto financeiro, é conta, é isso, é luta, é doença e tudo mais, e nós não queremos isso, e é normal não querer isso, mas muitos se afastam de Deus, porque poxa, se Deus é Deus, por que não me cura? Se Ele é Deus, por que não transforma as coisas aqui em casa? Se Ele é Deus, por que não me dá um salário melhor, não me dá um emprego melhor? Mas Cristo está dizendo através desse outro ladrão, cara, esse sofrimento às vezes, está acontecendo porque você passou por isso por necessidade, você deu um exemplo ruim e teve a consequência, você fez algo errado e teve a consequência, você está passando apenas por consequência, mas existe algo que é eterno, que é a tua salvação. Então você pode passar 10, 15, 20, 30 anos reclamando da vida, reclamando das lutas que você passa, ou você pode entender, eu estou passando isso porque eu plantei isso, mas eu quero a eternidade, ainda que eu padeça sofrendo aqui, há algo eterno, ou algo maior esperando para todos nós, irmãos. A palavra do Senhor nos diz, Paulo nos ensina em suas cartas, ainda que em nossas leves e momentâneas tribulações estejam aqui, a gente esteja padecendo, algo maior no céu há de ser revelado, uma glória maior há de ser revelada, ainda que a gente padeça aqui, Cristo prepara algo maior para nós, é isso que importa para nós. Estamos na cruz, diante do Salvador, sofrendo porque precisamos, porque realmente plantamos isso na nossa maldade, mas Ele está oferecendo a eternidade. Quem quer isso? Um descontou em Jesus a sua dor. Jesus é o Messias, eu acredito nele,
Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, até oferto, eu ajudo as pessoas, mas minha vida continua a mesma. Que Jesus é esse? Eu vou embora. Estava lá na igreja, congregando há tanto tempo, o irmãozinho lá me tratou mal, eu vou embora. Pastor não me deu paz, pastor não me atendeu, pastor não respondeu o WhatsApp quando eu mandei para ele, eu vou sair da igreja. E a culpa é de Jesus? Quantos de nós já descontamos em Jesus a nossa dor? Quantos talvez já fizeram a coração? E aí, Jesus, eu te sirvo, por que as coisas não mudam na minha casa? Eu te sirvo há tantos anos, Jesus, por que você não me libertou desse mal ainda? Eu louvo, eu canto, eu prego, eu faço e aconteço, por que Jesus não mudou a minha circunstância ainda? Cobrando a Ele. Mas o outro encontrou em Jesus a saída e confiou nele. Um deu atenção demais, outro deu atenção só para Cristo. Onde está a sua atenção hoje? No que você está passando dia após dia, nas lutas que está enfrentando, nas coisas que não mudam na sua casa? Ou vamos parar e entender que a vida está passando e a salvação é individual, é você e o Senhor Jesus, e Ele sim, Ele tem poder para mudar as coisas de um dia para o outro, mas como Ele vai mudar as coisas se nem você permite que Ele te mude? Então olhe para Cristo, olhe para a eternidade. Jesus é a saída, Ele nunca deixou de ser. Mas às vezes essas atitudes que eu acabei de dar exemplo aqui são atitudes de alguém que ainda não encontrou Jesus, de alguém que ainda espera no homem a resposta, de pessoas que ainda esperam nas circunstâncias das coisas, mas não, é Jesus. Se você congrega aqui hoje, não congregue porque você gosta do louvor, que gosta do pastor, da pastora, que acha legal. Não, congregue aqui porque você ama Jesus Cristo. Porque independente das nossas atitudes, se certas ou erradas, você vai permanecer fiel a Ele. E é isso que importa, é isso que vai gerar a eternidade na sua vida. Não é as pessoas, não é o lugar, não é o ambiente, não é a casa, é Cristo. Um foi egoísta e queria apenas que Cristo tirasse da cruz. Eu quero sair daqui, me tira daqui. Eu estou sofrendo, Jesus, tu é o Messias, tu é o cara, então me tira daqui. Agora o outro, ele quis morrer com ele. Ele entendeu que deveria estar ali. Quem quer morrer com Cristo? Pergunta difícil, né? Só queremos viver. Um quis viver aqui na terra um pouco mais, o outro quis viver com Cristo eternamente. Que ladrão você é? Deus, mas dá mais 5 anos, dá mais 10, deixa eu me formar, deixa eu ver meus filhos crescerem, deixa eu ver meus netos, deixa isso, deixa aquilo, e aí, e a sua eternidade? Eu gosto de dar um exemplo de Ezequias, o rei. Ele adoeceu a ponto de morrer, mas ele pediu mais um tempo para Deus, e Deus concedeu mais 15 anos. Aquele homem era um exemplo de rei até aquele ponto. Nos próximos 15 anos da sua vida, ele se desviou. Ele poderia ter terminado a sua vida com um legado lindo e abençoado, mas os seus últimos anos, os anos que ele pediu para Deus acrescentar, e Deus acrescentou em seu amor e misericórdia, foram anos onde ele envergonhou a Cristo e deixou um legado de destruição para os seus filhos. Então às vezes, amado, é exatamente o que Cristo nos ensina: quem ama a sua vida irá perdê-la. Então às vezes, irmãos, não tem problema de fazer sonhos, não tem problema de desejar mais tempo, mas acima de tudo deseje andar com Ele, estar com Ele, firmado nele, apaixonado por Ele, falando com Ele, em comunhão com Ele, para que se o dia do Senhor chegar para você hoje ou amanhã, há uma eternidade inteira com Ele esperando por você, e isso vale todo o seu sacrifício. Ambos sofreram a consequência de seus atos, os dois morreram, mas um deles garantiu que nunca mais sofreria de novo. Que a nossa luta seja essa, irmãos. Dia após dia, buscar a Deus, a Cristo em primeiro lugar, orar,
se dedicar a Ele, ter vida com Deus. E como está difícil nesses dias, irmãos. Como está difícil orar, ter uma vida de oração, uma vida de entrega, porque é o trabalho, é as redes sociais, é a televisão, é isso, é a família, e tudo vai te pegando teu tempo, pegando teus olhos, pegando teus minutos. Quando a gente chega no final do dia, a gente dá o que sobra para Ele. Está na hora de Deus avivar essa nação, sim, mas esse país precisa entender que Ele é a prioridade. Deus quer avivar a nossa vida, mas esse avivamento começa em mim, em você, na sua casa, entendendo que Ele é a prioridade, para que se as coisas acontecerem de um dia para o outro, como aconteceu na Venezuela, você não seja pego despreparado. E eu não quero assustar você, igreja, mas Cristo está voltando e a coisa vai piorar. Louvamos a Deus porque estamos num país que não sofreu tanta coisa ainda, mas vai acontecer, porque a Bíblia vai se cumprir. E quando acontecer, onde você vai estar? Com quem você estará andando? Então, com isso tudo em mente que eu acabei de falar, qual ladrão você é de verdade? E eu e você ainda podemos fazer o que o ladrão não pôde: dar a outros do que recebemos. Mateus capítulo 18, versículo 21. Diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Olhem isso. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Irmão, 60 milhões de moedas, vocês acham que ele ia pagar isso? De verdade, irmão, sim ou não? 60 milhões de moedas, alguém me responde? Mesmo assim, o Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida, irmãos. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, entenda isso, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. 100 moedas, irmãos. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. No reino, irmãos, no reino de Deus, nós recebemos do nosso Rei o perdão por meio do sacrifício de Cristo. Amém? O cancelamento de todas as nossas dívidas com Ele. Quando a gente vem aqui e diz assim: eu entrego minha vida a Jesus Cristo, eu recebo como meu Senhor e Salvador, neste momento Jesus Cristo apaga todos os seus pecados. Ele cancela eles. O sacrifício dele é ativado na sua vida. Amém? Mas aquilo que recebemos de graça, sem pagar, precisa ser devolvido. Cristo fez isso para que fizéssemos o mesmo com os nossos irmãos. É vontade do Pai que seus filhos vivam em amor, convivam em união
e tenha um coração sinceramente perdoador e compassivo. Sabe quando é que aquele homem quis cobrar o outro? Quando ele saiu da presença do rei. Quando é que é difícil, irmãos, eu e você perdoar alguém? Quando não há a presença do rei nas nossas vidas. Sim, irmãos. Sabe aquele que falou mal de você? Aquela pessoa que te magoou, que te feriu, aquele que há anos atrás já te maltratou. Sim, é desses que eu estou dizendo. Se estamos na presença de Cristo, nós vamos conseguir perdoar, sim. Mas quando não estamos com Cristo em nós, nós fazemos exatamente como este homem. Nós queremos cobrar dessas pessoas de alguma maneira aquilo que elas nos fizeram padecer. Porém, Cristo te perdoou de todos os seus pecados, e de graça. De graça recebestes, de graça dai. O ladrão não pôde dar continuidade, irmãos, no que ele recebeu, porque ele morreu. Porém a nós cabe dar o próximo passo, a resposta que Deus espera de quem recebe o seu perdão: ser perdoador. E aqui eu entro em outro lugar, um lugar delicado, mas necessário. Será que existe no seu coração uma mágoa a respeito de alguém? Será que existe aí alguma coisinha guardada? Eu quero ousar dizer para você hoje: seja perdoador. Cristo perdoou você de coisa suja, podre. Você sabe do que Ele perdoou você. Então quem somos nós? É como essa parábola. Nós devíamos talvez 60 milhões de moedas a Ele, e hoje alguém nos feriu 100 moedinhas, e nós guardamos rancor e mágoa no nosso coração. Nós não liberamos o perdão porque nos achamos melhores, quando na verdade não olhamos para a cruz de Cristo. Ele perdoou tudo que fizemos até aqui e continua nos perdoando na medida que nos arrependemos. Então hoje, libere perdão, irmãos. Libere perdão. A falta de perdão é a única coisa que pode impedir alguém de participar da ceia do Senhor, na qual nós vamos estar participando daqui a pouco. 1 Coríntios 11, versículo 26 diz assim: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Irmãos, precisamos perdoar, pois fazemos parte de um corpo cujo cabeça é Cristo. E se não perdoamos, deixamos de estar unidos a este corpo. Todos vocês, irmãos, que creem em Cristo, fazem parte de um corpo. E nós precisamos andar neste lugar. Discernir o corpo é entender que fazemos parte de um corpo, formado dos mais diversos tipos de ossos e juntas. Ou seja, tem gente que vai falar de um jeito diferente, tem gente que vai pensar de outra forma, tem gente que vai se vestir diferente, tem gente que vai tratar você de uma forma diferente, mas ambos, todos fazem parte de um corpo. E cabe a nós não julgar, condenar, não excluir, mas perdoar e andar juntos, unidos ao cabeça que é Cristo Jesus. E fazendo isso, todos estão aptos a participar da Santa Ceia do Senhor. Todos que entendem, eu faço parte de um corpo. Não são todos mão, não são todos pé, não são todos braço, mas um se completa no outro, e isso forma o corpo do nosso amado Cristo Jesus. O ato de não perdoar, eu vou falar, irmãos, porque é verdade. O ato de não perdoar é o ato mais egoísta que uma pessoa pode ter após conhecer o amor de Cristo, e revela sua falta de amor ao próximo, e por isso ela não está apta a participar da Santa Ceia do Senhor. Pastor, mas tu não sabe o que Ele fez para mim. Eu não sei, mas se Cristo habita em você, Ele é poderoso para fazer você liberar o perdão.
Porque se você não perdoar, o problema maior fica com você. Um exemplo do pastor Thelma Martinelli que eu gravei, né? Não perdoar é como você pegar uma granada, tirar o pino, jogar o pino e ficar com a granada na sua mão. É pior para você. Então libere o perdão, irmãos. Eu não gostei do jeito que ele falou comigo. Não gostei do jeito que a minha líder me tratou. Não gostei daquela publicação. Não sei que... Irmãos, amadureça. Perdoe. Porque amanhã ou depois você pode errar também. Mas Cristo em você pode tornar tudo novo de novo. Ele tem poder para liberar do seu coração toda mágoa, toda ira, todo mal. E é por isso que somente a própria pessoa pode deixar de participar e não alguém de fora que irá impedi-la, pois só Deus conhece o nosso interior. É por isso que a carta de Paulo nos ensina: examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu, pastor, que vou dizer: irmão, você não pode, irmã, você não vai. Não, você vai examinar o seu coração e vai entender: há falta de perdão em mim? Se há, libere, perdoe, porque perdoar é uma decisão que cabe a você. E então participe. E aqui eu encerro essa mensagem em nome de Jesus. Decida, irmãos, hoje aqui, ser o ladrão arrependido e aproveite o tempo que lhe resta aqui para dar o que você recebeu de graça naquela cruz a todos ao seu redor. Decida hoje aqui, irmãos, sabe? Participar da Santa Ceia, que é uma lembrança do que Cristo fez por nós. Ele padeceu por nós, Ele se partiu por nós, para que hoje, após receber isso, eu e você possa dar a outros ao nosso redor. E discernindo isso, discernindo o corpo. O que é discernir, pastor? É entender, compreender. São pessoas diferentes, de tipos diferentes, mas todos ligados a um cabeça, que é Cristo Jesus. Você entende isso? Então participe em nome de Jesus.